Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Renan e estou aqui para juntos refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre lealdade, um princípio que nós não devemos abrir mão. Não devemos negociar, não podemos esquecer de sermos leais. Hoje as pessoas negociam facilmente a lealdade. Lealdade, fidelidade é algo que não tem valor para as pessoas. Mas para nós que servimos a Deus, são princípios essenciais deixados na palavra para nós. O texto que eu trouxe como reflexão para a mensagem de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 39. E fala assim: José na casa de Potifar. E José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar de sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha, em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele respondeu dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que ele tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus?" Somente até aqui. Estamos aqui diante da história de José, uma parte da história de José. Uma história bastante conhecida. José foi um jovem sonhador que contou seus sonhos para os seus irmãos, para o seu pai, causando inveja no coração dos seus irmãos, a ponto de pensar em matar José. Mas tomaram a decisão de vendê-lo. Venderam José e ele foi levado para o Egito. Chegando no Egito, ele foi comprado como escravo. Foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Potifar era um homem grande dentro das terras de Faraó. Ele cuidava dos exércitos, era o capitão da guarda. Era um homem com muitas responsabilidades, mas que quando viu José, percebeu em José algo diferente. Porque José, ele tinha sido vendido, ele tinha sido traído pelos seus irmãos, mas quando ele chegou na casa daquele egípcio, ele começou a trabalhar como ele trabalhava para o seu pai. Ele fazia o melhor que ele podia. Ele entregava o melhor que ele podia. Mesmo José estando triste, estando machucado, mesmo José se sentindo traído, ele poderia ficar desanimado, ficar reclamando a todos que estivessem à sua volta. Ele poderia não fazer da melhor maneira possível, porque até ontem ele era tratado como filho e agora era tratado como escravo. Ele poderia ter desistido da sua própria vida e levado as coisas de qualquer maneira. Mas a situação mudou, o cenário mudou. Mas o coração de José permanecia o mesmo, leal e fiel. José começou a se destacar entre todos que trabalhavam na casa, até que José ganhou um governo dentro da casa. Ele mandava em tudo, ele cuidava de tudo. Ele tinha poder dentro da casa. Eu imagino a situação da mente de um jovem como José. Qualquer outro, na situação de José, teria se revoltado. Não trabalharia feliz como escravo. Não aceitaria a traição, não aceitaria a situação, porque as coisas acontecem na nossa vida de formas que não esperamos, em momento que não imaginamos, e os cenários podem ser mudados. Aquilo que vivíamos ontem já não é mais a nossa realidade hoje. Talvez as pessoas que nós confiávamos ontem já não podemos confiar mais, porque fomos traídos, porque alguém quebrou a nossa confiança, porque alguém que prometia ser fiel não foi fiel, porque alguém que demonstrava que estaria conosco a vida toda não foi leal, porque
Porque no momento em que nos destacamos ou que mais precisamos, as pessoas dão as costas e não tratam nós da forma que nós gostaríamos de ser tratados. Mas José, ele dá uma lição de vida em nós, é impressionante. Depois de ser traído pelos seus irmãos e vendido como escravo, ele chega numa terra nova, numa língua nova, num costume novo, numa cultura nova. Por certo, cortaram o cabelo dele de um jeito que ele não cortava, vestiram ele em roupas que ele não vestia, ele teve que aprender costumes que ele não tinha, e ele se dedicou e fez isso da melhor maneira possível, como escravo, a ponto de Deus abençoar o trabalho dele dentro da casa. Que a palavra que nós lemos diz que Deus abençoou a casa do egípcio e tudo que ele tinha por conta de José, porque Deus era com ele. Você entende que olhando a história de José, você percebe que a traição fazia parte do plano de Deus? O sofrimento de José fazia parte do plano de Deus para ele. Os irmãos dele ter traído foi o pretexto para Deus tirar ele da terra de onde ele estava e levar ele até o Egito. E a casa de Potifar era um treinamento, era parte do processo. Às vezes você está chorando, está sofrendo, achando que pode ser o fim, achando que tudo acabou, mas não entendeu que esse sofrimento é parte do processo. É permissão de Deus para que você cresça, para que você aprenda, para que você evolua, para que você saia da estagnação que você estava. Talvez Deus vai permitir que as pessoas te traiam, talvez Deus vai permitir algumas decepções. E as decepções só acontecem com quem nós amamos, com quem é próximo. Não dá para se decepcionar com alguém que você não tem expectativas. Se você se sente ferido, se você se sente traído, a traição só pode acontecer por alguém que você ama. A traição só pode vir de alguém que você confia. E no caso de José foram os irmãos. Qual é o seu caso? Qual é a sua decepção? Qual é a traição? Quem foi que te vendeu? Eu quero que você já entenda nessa mensagem que não importa o que aconteceu. Eu quero que você entenda que tudo o que aconteceu faz parte do plano de Deus. Que todos podem ir, que todos podem abandonar, que todos podem te deixar. Mas como o Senhor era com José, o Senhor também é contigo. José não tinha mais o pai, não tinha mais a mãe, não tinha mais os irmãos, mas a palavra fala que Deus era com ele. Não importa que as pessoas vão, não importa a situação, não importa a circunstância, os lugares que você está. Não importa se ontem estava de uma forma e hoje a sua vida está de outro jeito. Parece que você tem que aprender tudo de novo, parece que os costumes mudaram, parece que a cultura mudou, parece que tudo está diferente. E você tem que ser diferente. Não importa. O importante é se o Senhor ainda é contigo. E Ele é. José trabalhou de forma a agradar aquele homem e a graça de Deus estava sobre ele, que ele viu em José as qualidades para governar dentro da sua casa. E deu esse governo a José. José começou a fazer as coisas dentro da casa, cuidando de tudo, a impressionar todos que estavam em volta, inclusive a mulher de Potifar. E a mulher se encantou por José, porque a palavra fala que José era um moço belo, simpático, e ela tentou seduzi-lo, convidando ele para se deitar com ela. Incrível é a lealdade de José, a fidelidade de José. José, no momento que ele estava vivendo, ele poderia pensar assim: Deus me abandonou, ele deixou meus irmãos me venderem, meu pai não veio atrás de mim, meus irmãos me traíram, eu não tenho ninguém, eu posso me deitar com a mulher desse homem, eu posso viver da forma que eu quiser agora, eu posso fazer isso porque ninguém vai ver, ninguém vai saber. E a revolta que eu sinto é como se fosse um direito de fazer o que é errado. Ele poderia pensar desse jeito, mas diferente de tudo isso, José dá uma resposta. E ele responde: ei, aqui nessa casa eu mando em tudo, eu cuido de tudo, eu mando tanto quanto o meu dono. Eu posso fazer o que eu quiser, menos tocar em você, porque você é a mulher dele, você é a esposa dele. E como eu poderia fazer algo tão imoral? E como eu poderia pecar contra o meu Deus? Que resposta foi essa? Integridade, lealdade, fidelidade. Mudaram as roupas de José, mudaram o corte de cabelo, mudaram a cultura que ele vivia, mudaram a casa, mudou a todos os cenários, de filho para escravo. Mas puderam mudar o que estava fora, mas não conseguiram tocar no que estava dentro dele. O processo é para te modelar, não para estragar o teu caráter. É na hora mais difícil que nós revelamos o que está dentro.
É no momento de dor, é no momento que nós nos sentimos traídos, nos sentimos abandonados, que nós revelamos o que está dentro. José, naquele momento, revelava quem ele era de verdade. Que as circunstâncias não justificam o fracasso. Que não é porque as coisas estão difíceis que eu posso negociar os meus valores. Que não é porque Deus não fez da forma que eu queria que ele fizesse que eu posso negociar a minha fidelidade. Que não é porque o seu patrão é ruim ou a pessoa que está num cargo de liderança acima de você não te trata da forma que você queria que você tem o direito de trair, de ser desleal, de ser infiel. O erro do outro não te dá o direito de errar. A traição dos irmãos de José falava sobre eles, não sobre José. O que fizeram contra você fala sobre as pessoas que fizeram, não sobre você. Agora, as suas atitudes vão dizer quem você é. É no meio da tempestade, é no meio da dificuldade, é em meio aos desertos que nós encontramos os verdadeiros adoradores. É no meio da traição que aparece quem é José. É no meio do deserto que nós conhecemos quem é Moisés. É no meio de um pasto lutando com um leão e com um urso que nós descobrimos quem é o Davi. É nessa luta que você está enfrentando que Deus vai mostrar para todos quem você é. Não negocie os seus valores. Não negocie aquilo que Deus colocou no seu coração. Ser fiel, ser verdadeiro, seja leal. Não deixe que as situações de fora interfiram dentro de você. O que fizeram para você, quem vai fazer justiça é Deus, não você. Cabe a você ser justo, não justiceiro. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Mantenha você a sua integridade, mantenha você a sua lealdade. Podem mexer em tudo, podem tentar mudar você de todas as formas, mas o Senhor te conhece. E permitiu tudo o que permitiu na sua vida porque Ele sabe quem você é. Ele sabe que não vai ser as traições, Ele sabe que não vai ser as dificuldades, Ele sabe que não vai ser as circunstâncias que vão mudar o seu coração, porque Ele conhece o teu coração. E Ele sabe que aí dentro tem alguém fiel, que aí dentro a lealdade habita, que Ele pode contar com você nos momentos difíceis. E o que é mais incrível é que aquela mulher, ela não parou por aí. Na continuação do texto fala que ela tentou agarrar José. Ela mandou que esvaziassem a casa, que não tivesse ninguém. Numa hora oportuna ela pegou José sozinha e tentou agarrá-lo. E mesmo sem ninguém ver, mesmo se fosse algo que ninguém fosse saber, José deixou as suas vestes e fugiu, porque tinha alguém que estava vendo. Porque a lealdade de José não era só com o dono, era com Deus. Entenda que tudo o que você faz é para Deus. O seu trabalho, você trabalha para Deus. A sua família, você cuida para Deus. Se você entender que tudo o que você fizer, você deve fazer para Deus, ou como se estivesse fazendo para Deus, a sua vida vai mudar. Entenda essa palavra, guarde essa palavra. Faça tudo para Deus, para a glória de Deus. No seu trabalho, na sua vida pessoal, na escola, nas pessoas do seu convívio, no meio dos teus familiares, no meio da tua família, dentro da tua casa. Faça para as pessoas como se estivesse fazendo para Deus. Era assim que José vivia. Talvez o dono não estivesse ali olhando, mas Deus estava. E a lealdade de José com Deus fazia que ele fosse leal com todos. Quando você entender que ser fiel a Deus vai te fazer ser fiel a todos, vai mudar a sua vida. Guarde esse conselho dentro do teu coração e entenda que para chegar no governo, você não pode negociar os princípios. Para chegar no governo, você não pode abrir mão dos teus valores. A mulher de Potifar era mais um pretexto de Deus para tirar José dali e levar José até a prisão, e da prisão até o governo do Egito. O que você está passando hoje é processo. A traição, a dificuldade, a injustiça. Mas foi ela que me atacou. Por que eu vou ser preso? Ninguém acreditou em José, que ele foi fiel. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou que ele não dormiu com ela. Que não foi ele que atacou a mulher, mas ela que atacou ele. Ninguém acreditou. Mas não importa. Não importa se as pessoas não acreditarem em você. Deus conhece o teu coração e sabe da tua intenção. E Ele está escrevendo a sua história. É Ele que vai te levar para o próximo nível. E Ele está desenhando a sua trajetória. Fique em paz. Faça a tua parte e eu te ajudarei. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Se essa mensagem faz sentido para você, vai fazer sentido para mais alguém. Compartilha, manda para todos que você ama. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ajude o canal. Para que assim nós possamos levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Levar a mensagem adiante. Toda vez que você se inscreve, que você deixa um like, o YouTube entende que a mensagem é importante e começa a mostrar para mais pessoas. Então ajude a divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até logo.